Bom dia, amados de Deus, bom dia, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem, gravando aqui, a nossa aula, e hoje aqui tá um friozinho gostoso. Eu não sei se você gosta de frio, eu gosto um pouquinho do frio sim, prefiro mais do que passar calor. Bom, queridos, hoje nós vamos dar continuidade aqui, estamos falando sobre a igreja de Sardes. Quero que você deixe então aberta a sua Bíblia aqui em Apocalipse, no capítulo 3, falamos a primeira parte, vamos falar hoje a segunda parte sobre a igreja de Sardes. E antes da gente começar aqui, eu quero orar com você. Nós colocarmos este tempo na presença do Senhor e estarmos então tendo um tempo proveitoso de estudar e de aprender a palavra. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai querido, graças te damos essa manhã pela oportunidade de estudar e aprender a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo, desse crescimento, que possamos em tudo avançar no conhecimento de Cristo, da sua obra, daquilo, Senhor, que podemos aprender com as cartas às tuas igrejas e ao próprio livro de Apocalipse em si, Senhor. Oramos nessa hora, buscamos da parte do Senhor discernimento e sabedoria. Essa é a nossa oração, nosso pedido e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, na semana passada nós falamos aqui, tá? Lemos aqui sobre a igreja de Sardes, né? Paramos aqui no versículo 3, tá? E vamos aqui hoje falar do versículo 4 até o versículo 6, ok? Então, eu quero só ler para a gente fazer essa introdução. Diz assim no versículo 4 de Apocalipse 3, ele fala: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, só para fazer um gancho, uma conexão da última aula para cá, nós vimos na semana passada que quando o Senhor usa João para escrever a igreja de Sardes, ele começa dizendo que é uma igreja que ela tinha uma aparência de viva, tá? Mas que ela estava morta. Então nós falamos muito sobre aquela questão da aparência, né? E o Senhor fala, e o Senhor mede essa questão, da aparência de viva, mas morta, justamente através das obras, que ele chama de obras duvidosas, de obras que o Senhor denuncia que, apesar de, aos olhos das pessoas, serem obras boas, bonitas, que eram reconhecidas, que davam, as pessoas poderiam dizer: nossa, que igreja abençoada, que igreja viva, seja o que for. Mas o fato é que o Senhor via a essência, a natureza dessas obras, e ele fala que elas não são boas. Tá? Então ele está falando que o coração, a integridade, o motivo, a essência, a natureza disso era rejeitada pelo Senhor. Então o Senhor diz que essa igreja é morta. E é claro que ele está falando de uma morte, ela é morta espiritualmente. Nós falamos isso na nossa última aula. E aí o Senhor fala então, versículo 2 e versículo 3, ele fala sobre vigilância. Aquela igreja precisava vigiar, e é claro que ele está falando ali para os que estão debaixo dessa frieza, dessa morte espiritual. Ele está falando para que eles precisavam vigiar. Tá? Que eles precisavam se lembrar do que eles receberam. Então provavelmente aí o Senhor está falando das práticas, dos ensinos, tá? De um conhecimento correto das Escrituras. Ele fala de lembrar do que recebeu, mas também de guardar, ou seja, manter aquilo vivo, para que a prática deles voltasse a ser a prática da essência que o Senhor queria encontrar nas suas obras, a essência que mostrasse de fato que eles estavam vivos espiritualmente, e não mortos espiritualmente. E aí o Senhor fala o que ele disse: arrepender. Então a gente sempre encontra isso
nas objeções que Jesus faz. Quando ele aponta alguma coisa errada para uma igreja, né, um comportamento, uma prática, ou até mesmo uma falta de atitude, né, um comportamento conivente com algo, o Senhor fala a arrepender, né? E o arrependimento é algo que constantemente tem que estar vivo na vida de um cristão. Me arrepender, não há mudança, gente, se não houver arrependimento. Você pode observar, onde não há arrependimento, não há mudança. Então, mais uma vez, aquilo que a gente viu lá na igreja de Éfeso, na primeira carta, isso volta a aparecer a questão do arrependimento, né? Lembra daquele videozinho que eu compartilhei com vocês? Arrependimento ou remorso? Muitas vezes as pessoas estão cheias de remorso. O remorso significa que depois eu vou voltar a fazer aquilo. O arrependimento significa que eu vou lutar para nunca mais fazer aquilo. É nessa ideia, eu vou lutar para nunca mais ter uma aparência de vivo, mas está morto espiritualmente. É nesse sentido, ok? Aí no versículo 4, ele traz uma informação interessante. Ao mesmo tempo que ele fala que aquela igreja tem uma aparência de viva, mas está morta, o Senhor reconhece. Aí observe que há uma dimensão de uma visão do corpo em geral, mas também sempre há uma visão do indivíduo. E aí ele reconhece indivíduos que pela forma como a frase é construída, não são muitas pessoas. E ele vai colocar aqui, mas também tens em Sardes algumas pessoas. Então provavelmente eram pouquíssimas pessoas que o Senhor Jesus reconhece o quê? Que elas não contaminaram as suas vestes. Ou seja, de fato essas pessoas estão vivas. Aos olhos do Senhor elas estão vivas espiritualmente. Tanto que o Senhor, quando reconhece que elas não contaminaram as suas vestes, ele fala, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O Senhor diz que o estado de vida espiritual, né, o coração dessas pessoas diante do Senhor, que ele reconhece a condição, ele usa esse tempo futuro, se referindo, né, a um estado de que essas pessoas elas andarão, né, elas estarão de vestes brancas, andarão de vestes brancas diante do Senhor. Observe que o tempo é futuro. Ela tem a ver quando essas pessoas estarão com o Senhor. Então o tempo é futuro, tem a ver com o tempo da vinda, quando o Senhor vier. E aí você pode trabalhar a questão dos tempos, né, escatológicos, você pode trabalhar a questão por exemplo, o arrebatamento pré-tribulacional, o mid ou pós, ou seja que elas vão estar com o Senhor no arrebatamento, ou através do arrebatamento, ou seja porque no final, quando Cristo vier à Terra, elas estarão com Cristo, tá? Então, ele está falando, olha, comigo andarão, é um tempo futuro, é um tempo de estar com o Senhor, né, o tempo da vida. Então, elas estão hoje, mesmo não estando fisicamente ou presencialmente andando junto com Jesus, mas elas andam em fé diante do Senhor, tá? Então essas vestidas de branco aqui é bem interessante, porque é sempre essa ideia do vestidas de branco, é a ideia de pureza, santidade, tá? Elas foram limpas, então mostra um ato de justificação. Elas não eram assim, porque elas não são dignas, elas foram trazidas a uma condição de dignidade. Então agora elas estão limpas, tá? E essa ideia das vestidas de branco, há uma referência que muitos acreditam e que traga a referência exatamente daqueles que estarão atravessando a tribulação. Tá? Por quê? Porque no capítulo 7 de Apocalipse, se você depois quiser dar uma olhada, o versículo 13 e 14, um dos anciãos, dos 24 anciãos, pergunta para João assim, verso 13, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? É uma pergunta que esse ancião faz para João. Então, observe, estão vestidos de branco. E aqui o texto que Jesus está dizendo é de estarem vestidos de branco e caminharão com ele. E aí o João responde, o Senhor sabe. E aí fala que o ancião diz,
estes são os que vêm da grande tribulação. A grande tribulação, vocês vão ver que se refere à segunda parte da tribulação dos 7 anos, que é a última semana de Daniel. Ok? Então estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá? Apocalipse 7, versículo 13 e versículo 14. Tá? Então isso mostra o quê? Que as pessoas que estão. Então muitos fazem essa referência porque essa ideia do vestidos de branco ela aparece muito forte no Apocalipse. E esses que estão vestidos de branco sempre estão vestidos de branco como o resultado da purificação, da justificação do Senhor, mas também do testemunho que deram, que é o caso que nós lemos aqui em Apocalipse no capítulo 7. Tá? Então, para muitos, e principalmente para aqueles que defendem a linha da questão que a igreja vai passar pela tribulação, o pós-tribulacionismo, tá? Essa é uma das grandes referências do pós-tribulacionismo, ou seja, né, a igreja está aqui, o Senhor está falando daqueles que vão andar de branco, tanto que depois no versículo 5 eu já vou falar isso, ele vai falar também para todos aqueles que vierem, né, sobre essa mudança de posicionamento, também serão vestidos de branco, tá? Então, automaticamente, muitos vão fazer essa relação com Apocalipse 7 e falar assim, olha, a igreja vai passar pela tribulação, né, e vai passar por toda a tribulação, porque no capítulo 7 está dizendo que a identificação da vestimenta branca tem a ver com a igreja, porque a igreja está aqui na carta a igreja de Sardes, tá? E isso é confirmado em Apocalipse capítulo 7. Então a igreja passaria pela tribulação, senão não haveria essa confirmação de Jesus com a igreja de Sardes, tá? De estar viva espiritualmente e de pagar um preço por estar viva no tempo do fim. Ok? Então isso é importante a gente trazer esses elementos aqui. Tá? Por quê? Porque no versículo 7, então no versículo 4, ele reconhece alguns. Mas no versículo 5, o que ele fala? O que vencer será vestido de vestes brancas. Então o que vencer, é claro que é uma referência para todos, né? Mas automaticamente aqueles do versículo 4 já estão nessa condição, por quê? Porque já andam, né? já não contaminaram as suas vestes. Então quando Jesus já trata que esses que não contaminaram as vestes, ou seja, andarão com ele. Ou seja, se você está se você está no caminho dessa santidade, continue nela. Mas o versículo 5 é uma palavra para aqueles que não estão nessa condição. É uma palavra para aqueles o quê? Justamente aqueles que Jesus denuncia. Tá? Então, a ideia é, você que não está andando, você que está contaminando as suas vestes, né? Comece a andar. Comece a andar. Tá? E se você começar a andar, né? Se você começar a fazer aquilo que deve ser feito, você também terá a sua veste trocada. Você também vai ser vestido de vestes brancas. Então a ideia que traz aqui é uma ideia o que vocês também serão confirmados nesse estado, porque ao mesmo tempo que as vestes brancas representam essa ideia da purificação, da pureza, né? De um estado de santidade, esse estado também é um estado de confirmação, porque todas as vezes que nós vamos encontrar essa ideia das vestiduras brancas, elas apontam não apenas a condição da pessoa, que ela foi justificada e foi limpa, mas também que agora ela está no estado de confirmada, ela está confirmada naquela condição, tá? Que é o que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51 até o verso 54, eu vou ler para vocês aqui, quando ele fala assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos mudados. Ele vai explicar o que é essa mudança. Ele fala, não abrir, num momento, não abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos mudados. Então os mortos já serão ressuscitados incorruptíveis, ou seja, eles já estarão confirmados. Tá? É claro que não são todos os mortos.
É como eu falei para vocês, os mortos no Senhor. Então esses já estarão o quê? Confirmados no estado de incorrupção. Então a ideia dessa vestidura branca é que as pessoas estarão já confirmadas no estado que elas não podem mais retroceder, não podem ir mais atrás, não podem pecar. Elas já estão confirmadas no estado de pureza, tá? Mas ele fala, os que estiverem vivos quando isso ocorrer serão mudados. Por quê? Porque eles não estão ainda transformados, então eles vão ser. Aí ele explica, pois é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, tá? Que nós chamamos de glorificação. Ele fala, então, este corpo mortal se revista da imortalidade. Tá? Então o espírito é imortal, a alma é imortal, mas o corpo que, né, o corpo saiu do pó, ele volta para o pó. O que está dizendo que nesse momento aqui, o corpo vai ser revestido de imortalidade, ou seja, tudo vai ser perfeito, restaurado. A alma vai ser restaurada e o corpo vai ser restaurado, ou seja, não vai ter mais nada que esteja debaixo daquilo que nos ligava ao primeiro Adão. O primeiro Adão é aquele que falha, aquele que erra. O primeiro Adão é aquele que, através dele, o pecado entra na raça. Agora, o segundo Adão, o novo Adão, é aquele que venceu. Então, as pessoas são confirmadas no estado de vitória. Tá? Então, o que acontece? As pessoas não vão mais pecar, não vão mais cair, porque elas estão, ou seja, em espírito, alma e corpo, elas estão agora, elas estão no estado de incorruptibilidade. Ok? Isso é importante frisar. Ou seja, isso significa o quê? Que o nosso corpo físico vai ser mudado. Tanto que ele fala de mudança. O nosso corpo físico vai ser mudado. Automaticamente tudo em nós vai ser mudado. Então nós vamos ter uma mente agora alinhada, uma mente que não pode mais ser corrompida, uma mente que não tem dúvidas, uma mente que não tem medo, uma mente que não tem incerteza, uma mente que não tem mais desejos e pensamentos inapropriados, um coração que não tem mais sentimentos caídos, um coração que vai amar o que Deus ama, um coração que não tem mais prazer nas coisas que são erradas, um coração que não vai buscar mais a sua vontade, um coração perfeito, um coração que não pode mais ser, não é mais corrupto, não pode mais ser, não pode mais sofrer corrupção. Tá? Um coração que agora é perfeito, uma mente que agora é perfeita. Então, seremos perfeitos, não no sentido absoluto e divino, mas perfeitos segundo o propósito que Deus nos criou desde o começo. Ok? Sem a mancha do pecado, sem a natureza do pecado mais em nós. Então ele fala, mas quando esse corpo corruptível, estou aqui em 1 Coríntios 15 ainda, mas quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Tá? Então, o que ele está dizendo? A partir daí, nem morrer mais nós morreremos. Tá? Não tem mais a morte. Tá? A partir daí, o nosso estado é um estado eterno, perfeito, e a morte não vai fazer mais parte da nossa existência, ou daquilo que nós temos na nossa vida. Ok, queridos? Acho que a gente consegue caminhar aqui dentro disso. Tá? Então ele fala, o que vencer é uma referência para todos. Tá? Então, dizendo o quê? Quem não anda, comece a andar. Comece a fazer aquilo que não estava sendo feito. Tá? E aí ele traz a ideia da glorificação aqui, e ele fala, não riscarei o seu nome do livro da vida. Tá? Essa ideia do livro da vida, ela é citada em outras passagens da Bíblia, principalmente aqui em Apocalipse. Então ela é citada em Apocalipse 13, verso 8, Apocalipse 17, verso 8, Apocalipse 20, versículo 12 ao versículo 15, Apocalipse 21, no versículo 27, Filipenses 4, versículo 3. Tá? Então você vai ver, e o que é interessante é que em Apocalipse 13, verso 8 e Apocalipse 17, verso 8, não só aparece a expressão livro da vida, mas aparece a expressão livro da vida do Cordeiro. Tá? Livro da vida do Cordeiro. Trazendo uma referência muito forte que esse livro da vida,
ele está ligado à pessoa de Cristo Jesus, que o próprio João Batista o chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então, observe que a relação do livro da vida, ela não está ligada à ideia de uma eleição de Deus. Ela está ligada à ideia do Cordeiro, da obra do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro, da pessoa do Cordeiro. E observe que se você ler, tá? Eu vou ler aqui para nós aqui só para fazer essa ponte. Se você ler Apocalipse 13, versículo 8 ou 17, versículo 8, você vai ver o quê? Que ele fala do livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E às vezes as pessoas têm uma dificuldade, porque, por exemplo, textos como 1 Pedro 1,20 e Efésios 1, versículo 4, vão falar de Cristo no papel do Cordeiro, né? De um papel de um Cordeiro que já foi separado antes da fundação do mundo. E aí as pessoas acham que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Não. Tá? Textos como 1 Pedro 1,20 e textos como Efésios 1,4 estão nos informando que o Cristo, tá? Aqui na verdade a segunda pessoa da divindade, né? O que nós conhecemos como Filho, antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo existir, e alguns vão falar mundo como o universo existir, antes da criação física existir, o plano de Deus já era estabelecido e automaticamente Deus já sabia que o homem ia pecar. Tudo isso já estava no conhecimento de Deus, senão ele não seria Deus, né? Você concorda comigo? Se ele não soubesse essas coisas, ele não seria Deus. E o que tanto Pedro e Paulo estão dizendo? Eles estão apenas ali em 1 Pedro e em Efésios indicando o quê? Que antes do mundo ser criado já estava definido quem seria o Cordeiro. Quem viria para esse papel do Cordeiro. Tá? Então, o Cordeiro já estava definido. O livro, não. Tanto que os dois textos, que é Apocalipse 13 e Apocalipse 17, verso 8, que você vai observar o quê? Nesses dois textos, a expressão que se usa é, quando fala do livro da vida, e não do Cordeiro de Deus, mas do livro da vida, que é o livro do Cordeiro. Tá? Mas o livro da vida ele foi escrito desde a fundação do mundo, não antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Tá? E essa palavra aqui, que é usada no grego, que é a palavra apô, tá? Essa ideia do desde aqui é a partir de. Então, a partir da fundação do mundo, mas de forma mais específica, a partir do momento em que o homem foi criado, tá? Ou seja, a partir de Adão e Eva, esse livro começou a ser escrito. Tá? O livro da vida começou a ser escrito pelo Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro passou a ser escrito pelo Cordeiro a partir de que o mundo existe. Ainda que o Cordeiro já estava separado e exista antes da fundação do mundo. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo, elas são duas coisas bem diferentes. Tá? Se eu colocar de forma errada, eu vou dizer que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo, e aí isso pode corroborar com a ideia, né, de que esse livro foi escrito como, né, supostamente colocando a eleição de Deus de alguns para a salvação e outro para a perdição eterna. Ok? E não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que a partir do homem, desde que o homem passou a existir na face da terra, sim, o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo, apesar que nós sabemos, querido, que ele já estava determinado a ser o Cordeiro, por isso que a partir da fundação do mundo, sempre existiu a ideia de um Cordeiro. Tá? Porque todos os cordeiros, principalmente o primeiro animal que é sacrificado no Éden após o pecado de Adão e Eva, é justamente isso, é para prefigurar. Assim, todos os cordeiros, eles vão prefigurar, significar um cordeiro que viria. Esse cordeiro que viria, que nós sabemos
que é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi o que João Batista anunciou. Então lá atrás, tá, desde o primeiro animal morto, tá, já estava prefigurada essa ideia, tá, do Cordeiro que viria. Então Cristo é estabelecido como Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, mas ele só vem e se manifesta como Cordeiro de Deus há 2000 anos atrás, quando ele vem em carne como homem e ele então entrega a sua vida na cruz do Calvário. Tá? Então é importante essa diferença. Tá? Então desde Adão e Eva, o nome dos salvos vem sendo escrito, vem sendo inserido nesse livro, que é o livro da vida do Cordeiro. Tá? Então, mais uma vez eu trago essa questão. O livro da vida do Cordeiro tem uma relação com o Cordeiro, com o seu sacrifício. Tá? Então a exaltação está no sacrifício, tá? E não é um livro que estaria apenas para registrar quem são os eleitos de Deus. Tá? Isso está muito bem relacionado, não é o que eu vou tratar no assunto hoje, mas depois, se você quiser, leia lá Romanos capítulo 13, a partir do versículo 19 em diante, que é onde o Paulo traz essa construção de que todos foram colocados debaixo da lei do pecado, tá? Para que justamente não houvesse nenhum tipo de ideia de que haveria um povo, haveriam pessoas que já estariam numa condição de serem salvas. Elas já desfrutariam de uma pré-eleição. Tá? Então, o Paulo ele desconstrói um pouco dessa ideia, e eu acho isso muito interessante. Tá? Então, ele vai dizer isso, ele vai falar, voltando aqui para o nosso texto de Apocalipse 3, tá? Ele vai dizer aqui, então o que vencer será vestido de vestes brancas, ou seja, será trazido a um estado de confirmação, de pureza, mas de confirmação, tá? E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Tá? Então, o que é interessante? Eu não vou entrar aqui em discussões, né, de teologia sistemática, para ficar falando aqui, de descrever posição arminiana, calvinista. Eu gosto muito de me ater aos textos bíblicos, tá? De me ater aos versículos, aos ensinos bíblicos e ao contexto. Eu acho que a Bíblia ela se explica melhor do que ninguém. Tá? Eu gosto da gente ir na Bíblia mesmo. Tá? Quando eu vou aqui na Bíblia, eu me atendo a um contexto. Qual é o contexto aqui quando Jesus fala do nome de não ser riscado, ou de ser riscado, né? Porque é o pressuposto, né? Se não será riscado, é que pode ser riscado. Mas vamos entender isso aqui, porque o que Jesus está dizendo aqui? Eu tenho que pegar o versículo 5 como um todo. Tá? Eu tenho que pegar o versículo 4, que ele traz uma situação que já existia, depois o versículo 5. Jesus está dizendo, aqui no versículo 4, que algumas pessoas não contaminaram as suas vestes, então elas estão vivas espiritualmente, e Jesus então fala de uma confirmação futura, que elas estarão com eles, e quando elas estiverem com ele, elas estarão andando de vestes brancas. Aí no versículo 5, Jesus fala ao que vencer. Então Jesus está dizendo que a todos os outros que não fazem isso, que passem a fazer isso. E se todos estes fizerem isso, fizerem o quê? Aquilo que está no versículo 2 e 3. Se eles se arrependerem, se eles vigiarem, se eles se lembrarem do que eles receberam, e se eles guardarem, né, praticarem, viverem de fato a partir daquilo que eles receberam e guardaram no coração deles. Se eles fizerem isso, ou seja, se todos esses fizerem isso, eles vencerão. É isso que o texto está dizendo, o texto se explica. Eles vencerão. E se eles vencerem, eles serão vestidos de vestes brancas. E estes que venceram não terão, nunca o nome deles será riscado do livro da vida. Mas na verdade, não só o livro, o nome permaneceria no livro, ou estaria no livro, mas ele confessaria esses diante do Pai e dos seus anjos. Então, automaticamente, se Jesus coloca essa questão, tá? Ele está dizendo o quê? Que aqueles que não fizerem isso, se existem os que venceram, existem os que perderam. É óbvio.
Então ele está dizendo que aqueles que não fizeram isso, ou seja, aqueles que não se arrependeram, que não vigiaram, aqueles que não guardaram né, no seu coração e não viveram a partir daquilo que receberam, estes que não fizeram isso, tá? Eles não terão as suas vestes brancas. Tá? Eles não serão confirmados, eles não estarão debaixo da justificação do Senhor. Então, automaticamente, lembrando que o começo da igreja de Sardes, ele está falando o quê? De aparência de vivo, mas está morto. Então, se eu entendo o contexto da carta como um todo, o que Jesus está dizendo? Que esses que não fizeram isso estão mortos. Estão mortos espiritualmente. E se eles estão mortos espiritualmente, eles são riscados, eles são tirados do livro, porque o livro é o livro da vida. Então, automaticamente, aqueles que estão mortos, tá? E aí nós temos que entender a ideia das duas mortes, né? Aqueles que nunca nasceram de novo e aqueles que, porventura, nasceram, mas morreram. Eu já vou falar um pouquinho mais disso, tá? Para a gente entender. Ele fala que aqueles que não fizeram isso, seus nomes serão riscados, os seus nomes não estarão ali, tá? Observando que tudo isso tem a ver com o tempo vindouro, tá? Eles não, o que nós chamaríamos isso, e que Paulo falou muito sobre isso, do apostatar da fé, né? Mas qual é a condição? Que eles não estarão ali, que eles não estarão com o Senhor nesse tempo vindouro. Ou seja, eles não estarão presentes na boda do Cordeiro, tá? Que é o que está em Apocalipse 20, tá? Se você lê o Apocalipse 20, que é após a volta de Cristo, tá? Ele vai dizer, deixa eu só encontrar aqui, queridos, ele vai falar exatamente isso, tá? Apocalipse 20... Peraí, deixa eu ver. Ele fala das almas aqui, a partir do versículo 4, versículo 5, ele fala das almas, tá, que foram degoladas por causa do testemunho de Cristo, da palavra de Deus, que lá no capítulo 7 nós vamos ver que isso tem a ver com aqueles que estão de vestes brancas. Depois, no capítulo 17, no versículo 8, quando fala do livro da vida, está falando ali daqueles de fato, tá, que não tiveram a marca da besta, tá? Mas acabaram morrendo, ok? Então ele traz essa informação e aqui no capítulo 20, depois mais para frente, é onde ele fala, tá? Exatamente sobre essa condição do livro da vida. Ele fala e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. E abriram-se outro livro, que é o da vida. Então abriram-se livros, abriu-se outro livro que é o da vida, ou seja, é o livro da vida do Cordeiro. Aí ele fala que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Por quê? Porque eles não constam no livro da vida. Tá? Então fala que o mar entregou os mortos que havia nele, a morte e o além deram os mortos que havia, e foram cada um julgados segundo as suas obras. Observe que quando traz essa ideia, significa que não existe sobre eles, eles não estão sendo beneficiados pelos méritos de Cristo. Então eles têm que lidar eles por eles mesmos. Levando em consideração que Pedro trabalha isso, essa ideia do advogado, é mais ou menos essa ideia. Eles estão diante do juiz com uma grande acusação contra eles e eles não têm um advogado de defesa. Ok? A ideia é mais ou menos essa. E ele fala o quê? Que esses que vão ser julgados segundo as suas obras serão lançados o quê? No lago, que está no versículo 15 de Apocalipse 20, fala que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Então é interessante essa questão, né, daquele que não foi achado inscrito no livro da vida. Tá? Porque é importante a gente entender isso. Então ele está falando aqueles que não fizeram isso, aqueles que não tiveram nessa condição, aqueles que não mudaram. Então é claro que ele está falando daquele que não aceitou. Tá? Daquele que não aceitou é óbvio, porque nunca aceitou. Jesus disse que quem não creu já está condenado porque não creu. Então não é essa condição que está sendo discutida aqui para a igreja de Sardes. Ele está falando para a igreja de Sardes. Então ele está falando para aqueles que nós vamos chamar de irmãos na fé, de crentes em Jesus e discípulos de Cristo
Ele está falando para esses, então é diferente dessa outra condição que eu citei. Tá? Então ele fala, estes que não estão nesta posição, tá? Jesus está dizendo, então, o nome de vocês não vai estar lá, vai ser riscado, tá? Vai ser riscado. E às vezes por conta de todas essas teologias sistemáticas que nós temos hoje, né? E a gente se apega a elas e começamos a ficar discutindo isso, e é por isso que eu gosto de ir para a Bíblia, porque o fato é, queridos, existe na Bíblia essa relação, ela é muito tênue, essa linha é muito tênue, que ao mesmo tempo nós temos a graça de Deus, que é o favor imerecido, que ninguém jamais pôde ganhar essa salvação, que nós não recebemos a salvação por obras, tá? Ou seja, nós dependemos do sacrifício de Cristo, mas por outro lado existe essa relação tênue com o que nós chamamos com a responsabilidade do homem. Então existe uma responsabilidade pessoal, eu chamo de responsabilidade pessoal diante da graça recebida, não diante da graça. É claro que existe uma responsabilidade pessoal diante da graça manifesta, sim, porque as pessoas vão responder se elas creem ou se elas não creem. Não é o caso aqui. O caso de Sardes é responder é uma responsabilidade pessoal diante da graça recebida. Da graça recebida, gente, é graça experimentada. Eu recebi a graça, eu experimentei a graça. Se eu experimentei a graça, e aí automaticamente essa graça salvífica que nós estamos falando, tá? Não é a graça daquilo que a palavra de Deus fala, que Deus abençoa, Deus faz o sol se levantar e se pôr sobre o justo e o injusto, que Deus manda chuva para o justo e para o injusto, que Deus pode abençoar o justo e o injusto. Não é esse tipo de graça, no sentido de que Deus pode estender um favor, mesmo para o injusto, porque Deus por quem Ele é. Essa graça discutida aqui, que tem a ver com o livro da vida. O livro da vida tem a ver com salvação. Tá? Então há uma relação, e para nós é muito difícil, e por isso que há tanta briga teológica, até que ponto, né, uma coisa vai sem afetar a outra, até que ponto é só a graça e não há responsabilidade nenhuma do homem, até que ponto existe responsabilidade do homem, e até que ponto a responsabilidade pessoal do homem diante da verdade, até que ponto isso pode ir sem afetar a graça. Então essa discussão ela existe, e não sou eu que vou num vídeo aqui resolver isso para você. Por isso que eu gosto de caminhar no texto bíblico, porque o texto bíblico me apresenta aqui uma possibilidade. Tá? Que diante da graça recebida, da graça experimentada, essa responsabilidade pessoal minha, por isso que quando você vai para os textos, e Paulo fala muito isso, e Pedro também vai trazer essa informação, que todos os textos que falam sobre o tempo do fim, esses textos tratam de apostasia. E a apostasia só tem sentido quando fala de alguém que estava dentro de algo. Eu não posso apostatar de algo que de fato eu nunca estive. Senão eu não apostatei, tá? Então eu tenho que apostatar significa que eu criei, eu recebi, eu estava lá, em determinado momento eu abdico daquela verdade. Eu renuncio. A questão da apostasia é uma questão de renúncia, tá? De renúncia, porque há uma renúncia para a vida e há uma renúncia para a morte. A renúncia para a vida é aquilo que Jesus trabalha, que tem a ver com a salvação, e a renúncia para a morte é quando eu abdico aquilo que pode me trazer vida. Eu renuncio isso e eu escolho o caminho de morte. Tá? É o que a gente chama de abandono da verdade. Tá? Então, abandono da verdade nos últimos tempos sempre é trazido com essa ideia de apostasia. Tá? Então, quando eu vou para esse texto aqui e entendo o que está sendo dito aqui, o que eu vejo? Que a Escritura aponta para a possibilidade do nome ser riscado. Tá? E aí é interessante você estudar um pouco do grego, tá? Porque essa palavra, quando Jesus fala não será riscado, essa palavra é a palavra exaleipso, tá? Se é que se fala assim, tá? Essa palavra é conjugada num tempo futuro, e essa palavra significa aniquilar,
apagar, cancelar. Então essa palavra não está dizendo de algo que não existia, essa palavra está dizendo de algo que existe e foi aniquilado, foi apagado ou foi cancelado. Na cultura antiga, essa palavra é usada quando era riscar, significava quando você passava uma tinta em cima de algo que já existia. É mais ou menos como eu me lembro quando eu estudava, que tinha... estudava, que eu falo, né, tempo de faculdade, de escola, porque a gente tem que estudar até o resto da vida, né? E você tinha aquele branquinho que você escrevia, né? E você não queria usar aquele lápis borracha que acabava esfarelando o papel, você pegava aquele branquinho e você passava e apagava, depois você escrevia por cima, tá? Então, essa palavra riscar, aqui não ter riscado o nome do livro da vida, essa palavra é exalepso. Essa palavra, o sentido dela, o significado dela é aniquilar, apagar ou cancelar. Tá? A ideia é que você estaria usando uma tinta, como um cal, por exemplo, e esfregando por cima de algo que está escrito para que aquilo que está escrito fosse de fato riscado, fosse apagado. Tá? Então, por isso que o versículo 5 ele traz essa ideia, a ideia o nome não riscado está ligado ao que venceu, cujas vestes estão brancas, que é um estado de confirmação, uma confirmação que se dá, né, com o nome que está no livro da vida e ao qual o Senhor vai confessar. Então é como se Jesus estivesse dizendo: não apagarei o nome daqueles que venceram, daqueles que perseveraram até o fim. Então há uma contrapartida que, ao mesmo tempo que existem pessoas que perseveraram e venceram, existem pessoas que vão apostatar e automaticamente serão derrotadas e então terão o seu nome apagado. Outra coisa que a gente pode trabalhar dentro disso, talvez para nos ajudar a entender o que Jesus está colocando aqui, é o texto de Êxodo 32, verso 32 e verso 33, quando Moisés se põe em intercessão diante do povo, pelo pecado do povo, e ele fala assim: agora, pois, perdoa o seu pecado, ou seja, o pecado do povo, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então Moisés tinha a noção de que havia um livro da vida sendo escrito. E tanto que a crença judaica, o entendimento judaico, é que nesse episódio Moisés não está falando de riscar, quando ele fala risca-me, ele não está falando de mata-me, né, no sentido de uma morte terrena. Ele está falando, na verdade, da eternidade, ou seja, eu intercedo de tal forma que eu prefiro ir para condenação e o povo seja salvo do que eu fique, né? E o povo seja destruído. Então ele se coloca numa verdadeira intercessão, que é uma intercessão de sacrifício. Por isso que Moisés, ele prefigura, ele tipifica uma das coisas, o papel de Cristo também, tá? Então ele vai dizer isso: risca-me. E essa palavra risca-me aqui, ela traz o mesmo sentido que está em Apocalipse. Risca-me, peço do teu livro. Então Moisés entende que ele está no livro, mas ele entende então tira-me do livro, risca-me e coloca eles no meu lugar, tá? Até porque a gente tem que entender que o livro, que a Bíblia é um livro oriental, né? E um livro bem judaico em muitos aspectos, né? Principalmente o Antigo Testamento, né? E os judeus sempre creram que havia a possibilidade de sair da graça e ter o destino eterno mudado, né, de salvação para condenação. Tá? Depois, com o que aconteceu a partir da Reforma Protestante, não com Martinho Lutero, mas aí através de Calvino, depois vem Tiago Armínio e outros, aí entra-se numa outra discussão que vem depois, tá? Mas olhando para os textos bíblicos, você vê essa questão. Tá? Que, por exemplo, Filipenses fala isso, e é o que eu disse para vocês: sempre existe essa questão da graça e essa questão da responsabilidade pessoal. Por exemplo, eu citei lá em Filipenses 4:3, né, quando Paulo está falando dos irmãos, ele fala dos cooperadores, né, que ele está ali agradecendo e citando, ele fala: cujos nomes estão no livro da vida. Mas ele também assevera aqueles irmãos: olha, mas estejam sempre firmes no Senhor. Tá? Então, quando a gente entende isso, a gente compreende com mais facilidade por que nas cartas às 7 igrejas,
principalmente nas 5 igrejas onde existe algum tipo de condenação por parte de Cristo, ele fala a quem vencer, tá? A quem vencer, né? Ou seja, há uma condicional, né, de uma vitória que se dá até o fim. E quando você vai nas Escrituras, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, primeiramente, você vai ver que existem inúmeras, mas inúmeras, gente, exortações para que o cristão permaneça. Ele permaneça na presença do Altíssimo. Tá? E sempre com o perigo real e a possibilidade de apostasia. Então, nós vamos desde Mateus 10, 22, Mateus 24, 12, 13, 1 Coríntios 10, 12, Gálatas 5, 4, 2 Tessalonicenses 2, 15, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 3, 14, Hebreus 8, 9, Hebreus 10, 39, Tiago 5, 19 e 20, 1 Pedro 1, versículo 5, depois 2 Pedro 2, versículo 20 ao 22, 1 João 2, 24, Apocalipse 2, 11, sempre 3. Sempre tem isso. Então, isso é para a gente pensar, eu quero que a gente pense nisso, né? É estranho Deus colocar advertência contra a apostasia, se a apostasia não é possível para um cristão, tá? A ideia, queridos, que talvez uma ilustração que nos ajude a entender, tá? Porque a construção se apostatar, o seu nome vai ser riscado, tá? Então a gente vai encontrar tudo isso. Tanto que Pedro vai dizer em 2 Pedro 2, versículo 21, ele fala sobre aqueles, né, que tiveram conhecimento de Cristo e na verdade renunciaram a isso. Ele fala, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Então eles conheceram o caminho da justiça. E depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Tá? A ideia é que Pedro está tratando isso como apóstatas. Ele fala, na opinião de Pedro, ele fala, são como cães que voltam ao seu vômito e como a porca lavada que voltou a revolver-se na lama. Tá? Então a ideia toda é que a gente vai encontrar quando a gente pensa no livro da vida, a gente tem que pensar o seguinte: há pessoas que não tiveram o seu nome ou não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, no futuro, quando chegarmos no tempo da consumação, do tribunal de Cristo, ali do trono branco, você vai ter essas 3 condições. Você vai ter aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida, tá? Porque não nasceram de novo. Você vai ter aqueles que tiveram o nome escrito e aqueles que tiveram o nome escrito, mas foi riscado. Talvez uma ilustração que a gente pode pensar por exemplo, num cartório. Quando uma criança nasce, ela tem que ser registrada. Ali registra o nascimento dela. Se ela não nasceu, ela nunca vai ser registrada. Ninguém que não nasceu vai ser registrado. A ideia do livro da vida a gente pode pensar um pouco dessa forma. Quem nunca nasceu de novo, nunca vai ter o seu nome no livro da vida. Concorda comigo? Se a pessoa não nasceu de novo, ela não tem o nome no livro da vida, porque ela não nasceu de novo. Mas se essa pessoa nasceu de novo, ela vai ter o nome no livro da vida. Agora, se essa pessoa que nasceu de novo, né, ou uma pessoa que nasceu, quando ela morre, tem que, na verdade, depois ter uma notificação, um registro, um certificado de óbito. Ou seja, essa pessoa nasceu, mas ela morreu. Tá? Porque senão, né, nasceu e não morreu nunca mais. Ela nasceu, mas ela morreu. Quando a gente traz isso, né, talvez para ajudar a gente a entender um pouco o que Jesus fala aqui, é exatamente isso. Quem nasce de novo tem seu nome registrado no livro da vida. Quem continua morto, ou seja, não se converteu, nunca vai ter o nome escrito. Mas quem nasceu de novo, se apostatar, vai ter o seu nome riscado. É como se essa pessoa tivesse de fato morrido, tá? Tivesse ido para a morte, tá? Usando os termos, né? Comparando com a nossa realidade aqui, ok? Isso para ajudar a gente a entender. Agora é claro, querido, que não é qualquer coisa, né? Não é qualquer condição, né? Isso não é banalidade. Observe que o texto ele traz um contexto muito mais sério, então não é qualquer deslizada
né? Tanto que uma vez alguém falou para mim assim, pastor, mas então como é que fica, né? Põe o nome do livro da vida, tira o nome do livro da vida, põe o nome do livro da vida, risca o nome do livro da vida. Não é assim, gente. Isso é uma leitura muito pequena, muito humana nossa. Tá? Na verdade, nós temos que entender que tudo tem a ver, assim, primeiro, Deus que conhece o coração. Segundo, querido, essa linha tênue, não sou eu e você que julgamos se já passamos ou não passamos. Tá? Mas o fato ao aviso, ao alerta, ao posicionamento, né, do perigo da apostasia, né, e o texto aqui é muito claro nesse sentido. Tá? Então, o texto bíblico aqui mostra que no livro da vida o nome pode ser arriscado. E a gente, não adianta, nós temos que analisar o sentido que isso é trazido para nós. Tá? Agora, é claro, queridos, que eu não estou aqui dizendo que qualquer bobeira você perde sua salvação. Na verdade, assim, isso a gente pode até tratar num outro momento, querido, sobre isso, até para a gente entender qual é o caminho da apostasia. O caminho da apostasia, querido, é um caminho bem diferente. Infelizmente, as pessoas, por fazerem leituras superficiais das Escrituras, vai lá, faz qualquer coisinha, cometeu qualquer coisinha, você vai perder a salvação. Querido, aí sim você está dizendo que a salvação é por obras. Então, existe uma construção, um entendimento para a gente trabalhar essa questão, tá? Mas aqui Jesus é muito claro, Jesus trabalha esse ponto de uma forma muito clara, tá? Dizendo o quê? Que quando chegar o tempo da vinda dele, o tempo final, aqueles que não estiverem na posição, aqueles que ele chama de vencer, ou seja, que não mudarem o seu rumo, que não mudarem seus comportamentos, que não se alinharem, estes não estarão de brancos. Os que não estarão de branco, ele é muito claro, seu nome será arriscado. Agora, os que estiverem de branco, porque o foco de Jesus está com os que vencerem. Ele fala os que vencerem, né? Estarão comigo com as vestes brancas e eu não riscarei o seu nome, mas eu confessarei diante do Pai e confessarei diante dos meus anjos. Aí ele termina dizendo no versículo 6, eu encerro aqui, ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Espero que a gente possa ter entendido aqui um pouco disso, e isso nos dê um alerta. Um alerta no sentido de que a gente tem que estar, nossas vestes, nós temos que estar aí atentos, né? Nós temos que procurar nos arrepender, nós temos que guardar o que temos recebido, nós temos que nos lembrar, né, daquilo, do que recebemos de instrução do Senhor, guardar e viver isso, tá? Nós temos que estar vigilantes hoje e sempre. Por quê? Porque o texto está dizendo, né, da vinda de Cristo aqui, quando estiver, né, com Ele, estar com Ele, vestes brancas, no estado de confirmação, e é isso que a gente tem que almejar para a nossa vida. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida. Logo mais nós temos aqui o nosso culto daqui a pouco. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, graças te damos nessa hora pela tua palavra, por esse estudo. Sabemos, ó Deus, que somos Sardes também. E que o Senhor nos ajude, Senhor, para que, se estamos caminhando na tua presença, possamos continuar, para que as nossas vestes sejam brancas sempre diante do Senhor. Mas, Senhor, se porventura, como temos falado aqui, nossa vida espiritual está morta, que possamos atentar para isso, que possamos ter as atitudes que precisamos ter, que é a atitude do vencedor diante do Senhor, para que, Senhor, possamos então, com vestes brancas, Senhor, possamos, ó Deus, ter o Senhor confessando os nossos nomes diante do Pai e diante dos seus santos anjos. Senhor, que abra os nossos ouvidos, porque o final o Senhor diz para que a tua igreja ouça o teu Espírito, que nós possamos ouvir o teu Espírito. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fica na paz de Cristo Jesus.